conta para nós, porque depois foram aprovados, conseguiram os vistos lá estampados, vistos da categoria imigrante, vocês estão vindo morar aqui de fato nos Estados Unidos. Eu imagino que o começo não é fácil para ninguém, tem toda uma preparação também. Como que vocês se prepararam para vir para cá? Porque eu imagino que vocês tinham uma vida no Brasil e tem que se desfazer de tudo, vender tudo, fechar tudo, não sei. Como que vocês se prepararam para vir para cá, psicologicamente, financeiramente também? Assim, essa preparação começou na decisão, né? Em 2016, na hora que eu falei, eu vou, né? E foi muito determinado. Eu logo depois vim para cá, vim para Califórnia, né? Encontrei lá esse casal de amigos, e aí muito rapidamente comecei a estudar o que eu podia imaginar, o que eu podia estudar de Estados Unidos. Eu comecei a estudar. Eu tinha vindo aqui, como eu disse, 30 vezes, mas eu vinha sempre como turista, né? Eu vinha, ficava uma semana, voltava, ficava um mês, voltava. Então não tinha a menor noção do que era morar. E aí comecei a estudar sobre crédito, sobre, enfim, todos aqueles aspectos que o residente tinha que ter. E essa preparação assim foi muito, muito, muito intensa. Então, muito rapidamente eu abri conta bancária, eu consegui um cartão de crédito muito cedo, mesmo antes de ter o Social Security, eu já tinha cartão de crédito. Aí comecei a estudar o que tinha de vídeo na internet sobre construção de crédito, eu decorei aquele negócio todo. Eu comecei a fazer... Isso te ajudou, né, lá na frente. Demais, né? Enormemente, enormemente. Assim, cada vez, assim, o dinheiro que eu ia juntando no Brasil, eu já ia depositando aqui. Então, quando eu vim para cá, eu já tinha um certo colchão financeiro que foi preparado ao longo de 3 anos, praticamente. Então, na verdade, tinha toda uma estrutura. E eu te digo, viu, Roger, esses 3 anos foram 3 anos mesmo. Não teve um dia em que a gente assim, não teve assim, conquistas mesmo, em termos de saber, de se preparar, de guardar, de psicologicamente se preparar para um mundo novo, uma história nova. Assim, em nenhum momento foi uma aventura. Em nenhum momento foi uma aventura. Assim, do momento que a gente, lá no final de 2016, eu decidi, né? E, como eu disse, já cheguei no Brasil falando para todo mundo, eu vou. Né? Eu já cheguei explicando que eu não sabia como, mas sabia que eu vinha. Quando eu botei aquilo na cabeça, assim, foi muito determinado mesmo. Assim. Então, teve muito estudo, muita preparação. Assim, quando eu fui comprar o carro, assim, eu tinha visto todos os vídeos do YouTube de comprar carro. Já sabia. O vendedor estava tentando te engabelar. Assim, não, eu já sei isso aqui, pode apertar aqui. Já tinha financiamento aprovado. Eu já cheguei com financiamento aprovado. Assim, na hora que ele tentou empurrar o financiamento, já estava o financiamento na mão. Conseguiu uma taxa maravilhosa. Então, assim, na verdade, teve um trabalho invisível. Isso é um pouco meu, é um pouco da arte marcial, né? A ideia de você trabalhar na sombra, trabalhar no invisível, né? Tipo, aparentemente você não está fazendo nada, mas está dedicando, estudando, preparando. Então, quando a coisa acontece, você não tem muito trabalho, porque o trabalho foi feito já, né, quando o pessoal estava dormindo, né, quando ninguém viu. Então, teve muito preparo, muito estudo. Né? E no início da chegada aqui, né? Porque é uma pergunta que as pessoas fazem bastante, por mais que vocês estão chegando aqui com o visto de imigrante, vocês conseguiram trazer quanto dinheiro para começar nos Estados Unidos, né? Eu acho que, eu não tenho certeza, né, mas eu acho que a gente já devia ter aqui, nesses 3 anos, uns 40 mil, talvez. Bacana, show de bola. E aí isso trazia assim, uma certa segurança, um colchão financeiro para a gente poder fazer o que tinha que fazer. Mas detalhe, quando a gente começou lá atrás, o dólar estava 3 e pouco. É verdade. Então eu falei, eles são ricos, por isso que era fácil para eles. É muito interessante a gente falar, porque assim, a gente teve um ponto alto muito grande. Na aprovação, primeiro, para começar a aprovação logo de cara, em 12 dias, no Dia dos Namorados, a gente comemorou lindamente. Então, assim, todo o processo foi muito fluido. Só teve o dia da entrevista mesmo que deixou a gente tenso aí por uns 20 dias até chegar a aprovação. Mas, assim, no geral, foi muito, muito tranquilo. E a gente estava muito bem assessorado também e muito bem informado, assim, procurando falar com muitas fontes diferentes, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Então, a gente teve, assim, um ponto alto. Aí teve a questão, a economia foi mudando. Quando chegou em 2020, a gente chegou aqui trazendo o vírus praticamente. A gente chegou junto com a pandemia. Então, isso para a gente foi um baque muito grande, porque tinha toda uma preparação, tinha toda uma estrutura, mas para uma expectativa que a gente estava de chegar aqui, de montar um negócio, de abrir um negócio, aí quando a gente chega, a gente se depara com isso. Então, o cenário muda completamente. E aí o dólar vai disparando. Então, você olha para esse cenário e você fala, e aí, como que vai ser? Para começar, um cenário completamente diferente do que a gente sempre teve. Então, por mais que você se prepara, você chega aqui, você é um bebê engatinhando, sabe? Aprendendo tudo. Então, você enfrenta dificuldades em relação, assim,
Fechou tudo, então a gente chegou aqui no momento em que a gente precisava de conexões com pessoas, de conhecer pessoas, de entender melhor o cenário, e a gente chega aqui, a gente mudou para cá, para esse apartamento que a gente está, a gente realmente começou a nossa residência aqui oficialmente, porque a gente antes foi para a Califórnia, por causa da documentação e tudo. A gente começou aqui em março, 9 de março, 25 de março, fechou tudo aqui para a gente, aqui na Flórida. Então, a gente se depara com essa dificuldade e a gente não sabendo onde que ia dar, em relação ao vírus, que vírus é esse, qual que é o cenário, quando que vai abrir, quanto tempo vai ficar fechado. A gente sabia de absolutamente nada. Então, tudo mudou nesse período. Por mais, a gente se preparou muito, foi muito importante essa preparação. Mas a gente teve que lidar ainda e a gente viu muita gente indo embora também, desistindo, porque é um cenário completamente novo. Então, assim, se pensar em toda a história mesmo, a gente olhando hoje, tá, né, um cenário diferente, assim, de Covid, a gente está durante a pandemia ainda, a gente não sabe se a gente está no meio, se a gente está mais para o fim, se vai vir uma nova onda, mas, assim, tá diferente, né, nesse momento. Tá um cenário muito mais estável. Mas pensando, assim, em toda a história lá atrás, como começou a história dele, né, com o visto negado, e a gente já viu muitas pessoas que às vezes tem até uma coisa contra os Estados Unidos porque teve um visto negado. A pessoa fala assim, não, sabe, tem até uma coisa contra. Então, teve toda uma insistência dele lá atrás, teve todo um processo que acabou, se hoje tem toda essa história construída, tem a ver com isso também, né? Com toda essa situação. Então, todo esse cenário, tudo isso que foi preparado, eu acho que consolidou nesse momento, mas é um momento que a gente está desdobrando ainda também. Então, Sim. que a Até gente porque não sabe para onde vai. chegar aqui nos Estados Unidos com documentos, né, entre aspas, green card, permissão de trabalho, nem por isso as pessoas não passam por dificuldades, né? A gente vai entrar em alguns pontos aqui para que as pessoas entendam